Olá, abençoado. Boa noite. Vamos esperar aí mais algumas pessoas entrarem para nós podermos começar essa live. Uma live agora com o pastor Hernani Santos, uma live super especial. Todos estão me ouvindo aí bem? Todos estão a ouvir bem aí? Muito bom, irmãos. Vamos entrando aí na sala. Daqui a pouquinho vamos começar essa live. Uma live mesmo super especial aí com o pastor Hernani Santos. Gente finíssima, o homem que sabe tudo de escatologia, o homem que sabe tudo de Apocalipse. Hoje vai ser uma experiência escatológica, apocalíptica, maravilhosa. Vão entrando aí, gente, muito bem. Daqui a pouquinho eu vou chamar o pastor Hernani Santos, o homem da volta de Jesus. Que maravilha, vamos aprender muito com ele hoje. Estás a me ouvir aí, pastor Hernani? Só dá um toquezinho aí para eu te chamar, então. Penso que já temos aí algumas pessoas aí na sala. Muito bem, irmãos, obrigado por estarmos juntos aí em mais uma live. É muito bom estarmos juntos nesse tempo de aprendizado. Todos nós temos aprendido bastante com essas lives. É um tempo aí de lives. Vamos crescer aqui no conhecimento de Deus. Vai ser um tempo fantástico aí. Deixa-me aqui chamar o reverendo Hernani Santos. Pastor Hernani Santos, muito bem-vindo a esta live. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. E aí, meu amigo? E então, abençoado, tudo bem? Tudo. Sabe o que eu mais gosto? É do seu senso de humor que você manda para mim no WhatsApp todo dia. Quer dizer, não é todo dia, não. É uma vez por mês, não é? Eu acho que é uma vez por dia. Acho que não. E então, tudo bem por aí? Tudo. E por aí em Portugal? Tá bem, estamos bem. Hoje foi renovado aqui mais 15 dias de isolamento social. Acredita? Você tá doido. Mais 15 dias, até dia 1º de maio. Até 1º de maio, Portugal vai estar aí em isolamento social, horizontal. Horizontal. Como é que tá os números aí? Quantos infectados? O número de mortos aumenta? A curva está achatada? Não, a curva está achatada aqui, está super controlado. Só que as autoridades portuguesas são muito prudentes, muito cautelosas, e eles disseram que... Eu acredito que esta é a última renovação de estado de emergência, e a partir de 1 de maio já vai começar a acabar com as restrições, e muitas coisas já vão começar a abrir a partir de 1 de maio, porque aqui está tudo muito controlado. Eu não tenho os números aqui de hoje, mas os números são pequenos. Alguém corrigiu aqui que até dia 2 de maio, é isso? Eu vi 1 de maio. Mas alguém sabe os números de hoje aí? Os números de Portugal? Aqui em Curitiba hoje abriu o comércio. Já apareceu. 600, alguém está falando 699 mortos. Em toda Portugal, né? Em todo Portugal. E quantos casos? Está bem controlado aqui. Olha, inclusive, você sabe que aqui, se você for analisar, no Brasil, se você tem 1.700 mortes para um país, 18 mil casos em Portugal. Se você tem 1.700 casos em todo o Brasil de mortos e 30 mil infectados para 207 milhões, não é lá muita coisa. O que acontece aqui no Brasil, Cíntia, é São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. O resto aqui, tanto Curitiba abriu, o comércio já está funcionando normal, está agora no sistema vertical. Toda a região metropolitana são 8 mortos e 300 infectados aqui em Curitiba. Em todo o Paraná são 30 mortos. Só o Paraná são 5 milhões de habitantes. Né? O problema do Brasil, Cito, é a politização do negócio. Né? Agora o presidente acabou de demitir o ministro da Saúde e etc. Então, a coisa aqui tudo vira política, meu amigo. Aqui tudo vira política. É verdade.
E eu percebo claramente que a visão do Bolsonaro era muito diferente da visão do Mandetta, né? E a gente sabia que mais dia, menos dia, ele iria sair mesmo. Mas aí, Cid, eu estava vendo agora na Globo News, é porque o próximo ministro está mais alinhado com o presidente, com mais tom de crítica. Rapaz, nós somos líderes de gente. Não dá para você ter uma pessoa, por melhor que ela seja, falando uma outra língua que você. O Mandetta era bom, mas não dá para ter uma outra pessoa falando uma outra linguagem que você. Então não tem como, a outra visão. Então o pior é ele vai na mídia e critica o patrão dele, não tem condição. Pois é. Não, agora Portugal é o contrário. Portugal está sendo muito cauteloso, na minha opinião. Eu acho que não, nem precisava de renovar, que o povo iria obedecer e cumprir na mesma. O povo aqui tem sido, claro, eu estou generalizando, mas o povo aqui tem sido muito cumpridor, principalmente em comparação com o que eu vejo no Brasil, que o pessoal é muito cumpridor. E aqui já estamos no pico, que na verdade não é um pico, é um planalto, já estamos nisso, já está caindo. Já, Pico é porque quando ele começa a descer, né? Chega no... Sim, mas Então, já aqui, começou a mas descer. aqui o pico vai ser um planalto, porque ele vai ficar mais ou menos igual durante muito tempo. Já está uma semana mais ou menos assim, o mesmo nível. É Uhum. quando satura o sistema de saúde, né? Exatamente. Sim, nós estamos bem abaixo disso. Por isso que Ô, Cid, deixa eu Porto... te falar um negócio. Quem Hum, está nos assistindo, que agora o seu público, o meu, o pessoal está chegando ainda, porque o hum, pessoal começa a chegar aí com alguns delays, né? Vou te falar uma coisa. Você está em Portugal há muitos anos, né? Quantos sim, anos? 25. 25 anos. É o melhor, ô Cid. Você é goiano, eu sou goiano. Portugal é o melhor país do mundo, Cid. Do mundo e arredores. E arredores. Olha, eu conheço a América, eu conheço a Inglaterra, eu conheço a Alemanha. Portugal pode não ser o melhor país do mundo para ganhar dinheiro. Né? Sim. Mas é um dos Evidentemente, o melhores salário... para gastar. É um dos melhores mas, lugares para mas é o gastar. melhor para gastar. Então, mais barato, a qualidade de vida, há 5 anos ganha em melhor qualidade de vida junto com a Suíça. Então, assim, é um país... Desde o início eu falei para Elisandro, falei assim, você quer ver que Portugal vai dar goleada no resto do mundo? Tava na cara. Porque, apesar de você ter um número muito alto de infectados, aí 18 mil, você tem um número muito baixo de letalidade. Isso mostra a eficiência do sistema de saúde. Sim, 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 Porque sim. a eficiência do sistema de saúde não é o número alto de infectados. Porque aí quem determina quantos vai ser infectado ou não é o governo, é o próprio vírus. Mas agora o Sim, sim, governo determina quantos vão morrer ou não, pelo número de respiradores e etc. sim. Portugal já decidiu agora, que é o seguinte, quando chegar agora 0,7, que é a proporção de transmissão que uma pessoa faz, quando chegar a 0,7, aí já vai abrir. Então, corre-se o risco, eu acredito que até pode abrir antes de 1 de maio, se chegar a esse 0,7. Então, mas aí para abrir igreja, essas coisas, shopping, são as últimas Não, coisas. Né? isso vai demorar bastante. Lá na Itália, lá no norte da Itália, onde o caso é pior, disseram que grandes ajuntamentos é só a partir de setembro. Eu acho que é 2021. Pois é, olha, Bom, mas, agora mas vamos lá, meu amigo. Você sabe, a nossa resenha de Apocalipse vai ser colocada em dia agora. é verdade. Mas deixa-me só falar uma notícia boa do Brasil, rapaz. Que fantástico. O Brasil descobriu agora um medicamento que tem 94% de eficiência contra o Covid-19. E agora é só necessário um tempo para ver qual é a aplicação exata correta para os infectados com Covid-19. Se o Brasil conseguir ver essa dose apropriada e como deve ser aplicada em pouco tempo, o Brasil vai despontar aí, Isso né? saiu até na BBC hoje. Inclusive, esse é um dos motivos do Mandetta. Porque, assim, quando o ministro da Ciência, o Pontes, falou, temos o medicamento, fizemos teste in vitro, que é o teste laboratorial, e ele mata o vírus em 94%. Não vamos revelar o nome do medicamento para não fazer corrida na farmácia. O Mandetta, 2 horas depois, foi na mídia e falou o nome do medicamento. Sério? Sério. A infiltração não é essa, é sabotagem. Aí é Ok. complicado, né? Se Ok, o presidente... vamos entrar então no nosso assunto aí. Eu acho Vamos que o lá. pessoal está curioso
nós vamos falar aí, vamos ver se conseguimos falar dos dois assuntos que nós nos propomos. O primeiro é Apocalipse, ou escatologia, e o segundo é sobre a graça. Vamos começar pelo Apocalipse. Eu sei que o Hernani, olha, ele tem um material, ele inclusive, ele me deu aí um material, que são vários vídeos aí, e eu já vi também no YouTube alguns desses vídeos. O Hernani conseguiria falar tranquilamente 20 horas sobre Apocalipse. Não falaria, Hernani? Não falaria? Falaria. Ó, eu gosto muito, são vários assuntos que eu acho que eu me especializei. Espírito Santo, que aí vem a questão dos dons, Uhum. A graça, acho que você já teve um livro meu acesso a isso, e Apocalipse. Há muitos anos eu venho falando sobre o tema, sobre o Apocalipse, e querendo ou não, esse momento polarizou demais o assunto, o que é bom. O que é bom. Era um assunto esquecido e, de repente, foi redescoberto. Exatamente, é um assunto que estava esquecido. Realmente. Uhum. Né? Então, assim, para mim, falar do... Estão pedindo para você desligar o comentário para não travar. Mas não travou ainda, travou? Não travou. Se não travou, vamos embora. Vambora. Então, o meu amigo pastor Cício, vamos embora. Vamos falar do Apocalipse e vamos aprender um pouco sobre esse tema. Estou aqui sem pressa. E, assim, numa alegria muito grande falar com você, vou fazer das palavras do pastor, aquele do Rio de Janeiro que você fez essa semana, como é que chama ele? Josué Valandro. Falou que você é um dos pastores de maior representatividade e para a Igreja do Senhor e relevância. E é verdade. É verdade. Para quem está nos acompanhando, que não conhecia o pastor Sidson é pastor da MCI, uma igreja que tem uma visão voltada para a missão, mas ele tem uma visão de missão um pouco diferente. Ele trabalha muito com nativos, né, como Paulo trabalhava. Pastor Sidson é um dos maiores vencedores no campo missionário, porque a Europa é campo missionário. A Europa é campo missionário. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você. E também um conterrâneo, né? Um goiano, né? Não, eu também, deixa eu falar aqui também um pouquinho. O Hernani é um prazer, é uma alegria ser teu amigo. Já somos amigos aí há bastante tempo, muitos anos. E eu reconheço muito aí o teu ministério. Às vezes que você esteve aqui em Portugal, nós tivemos milagres aí, testemunhos aí de pessoas que foram curadas mesmo, milagres assim na hora, no culto. Tu és um grande evangelista e um grande homem de Deus. A coisa mais engraçada que eu tive de quando eu fui aí foi aquela questão daquele repórter, rapaz. Rapaz, eu já dei risada demais daquele repórter, rapaz, que só promoveu a gente, aquele repórter, né? Mas sabem que pessoas que mexem na área espiritual como você mexe, o inimigo se levanta. Eu já percebi, não foi só consigo. Toda vez que eu recebo aqui na igreja alguém que flui nesta área, que mexe com coisas fortes contra o Sempre pecado, alguém quer perseguir. ou no mundo espiritual, alguma coisa acontece na semana seguinte. É incrível. Temos Mas que eu já orar. previa. A hora que eu cheguei e vi aquele repórter lá, eu já na hora eu falei, rapaz, eu já Esse sei que negócio vai esse dar. cara vai fazer uma matéria depois. Mas aquilo foi bom demais para mim, rapaz. O que tem de pastor em Portugal que me conhece por causa daquela matéria. Estou precisando de um repórter daquele para fazer outra matéria de novo, assim, ó. Que é isso? Que é isso? E então, Hernani, eu penso que por causa do nosso tempo, como a gente se propôs a falar de Apocalipse, talvez fosse bom mais ou menos falar, no caso da linha de interpretação que você acredita, que é mais ou menos quase 100% como nós acreditamos também, ou seja, se nós estamos nos últimos dias, onde que está isso em Apocalipse? Quais são os próximos acontecimentos? Meu amigo, eu tenho respondido para muitas pessoas, isso é muito importante a gente falar, que hoje nós estamos vivendo um panorama, um pano de fundo para o cumprimento de 3 coisas para os próximos meses. Nos próximos meses, 3 coisas, das 3, uma vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Nos próximos meses, de 3 coisas, uma vai acontecer. Então, vou falar de 3 panos de fundo, 3 panoramas, e daqui um pouco eu falo do que eu acredito. Primeira coisa que provavelmente vai acontecer, provável, das 3 coisas, uma. Então, é uma coisa provável.
é o arrebatamento da igreja. Né? Se você é de linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, que crê que a igreja não passa pela grande tribulação e ela vai ser arrebatada, o primeiro cenário que nós temos montado no mundo hoje, porque nós estamos falando aí de peste, nós estamos falando aí de terremotos, está acontecendo vários durante toda essa crise, e agora tem aquela questão dos gafanhotos na África. Agora, ontem eu vi uma matéria das vespas gigantes que estão crescendo absurdo aí na Europa, está nos jornais do Brasil também. Os vulcões, 15 vulcões grandes entrando em erupção. Então, nós estamos vendo aí também uma o Flamengo sendo campeão das Libertadores. Não, Flamengo campeão é o maior sinal dos tempos. E lá que é treinador que você gosta, aquele Jorge Jesus, ó, você que gosta dele. Então, você veja só, nós temos um cenário montado para a volta do Senhor. O segundo fator que eu acho que nós temos também um pano de fundo montado, que é para o advento do anticristo. O que temos hoje no mundo? A Europa falando de uma nova União Europeia sem egoísmo, mas com um só governo, porque hoje cada um tem o seu governo. Macron escreveu isso ainda esses dias. Os próprios Estados Unidos, a própria Europa e a Itália sugeriu... Agora, eu vi ontem uma entrevista do Bill Gates. Além dele criticar o Donald Trump, ele sugeriu que haja um certificado digital no mundo para certificar quem foi vacinado ou não. E quem não tem esse certificado, de rastreio de vacina, não pode comprar, não pode vender. Se tiver essa obrigatoriedade, como também já está tendo na China do QR Code, nós estamos nos aproximando aí para o cumprimento bíblico. Né? Isso foi uma sugestão do Bill Gates. Lá na China, você tem o QR Code. Você não compra uma agulha hoje na China se você não apresentar a sua identificação digital. Você não entra num restaurante. Então, nós temos aí esse pano de fundo do anticristo. Né? Então, nós temos o pastor Luizinho, lá do Canadá, mandando um abraço aí para nós. Então, nós temos aí um outro pano de fundo. Oi. E há mais uma. Essa semana o Papa falou publicamente e propôs o salário mínimo universal. Olha aí, você está vendo? Além do salário mínimo universal, ele já tem uma reunião programada, que ele tinha adiado por causa do coronavírus, uma reunião de pacto global com todos os governantes. O que eles vão falar nesse pacto? Então, ele já tinha essa reunião que era para o dia 14 de maio. É sobre educação. Ele diz que o mundo tem que ter uma educação só. E agora ele falou, o mundo tem uma educação, um currículo de educação só, e agora um salário mínimo universal, ou seja, então, são propostas universais. Meu amigo Cides, o que é o discurso de educação só? O discurso de educação só, nada mais, nada menos que é o que nós chamamos hoje na nova ordem mundial, que é o discurso acadêmico. Né? Se você faz Enem, vestibular, etc., você tem o discurso geopolítico da nova ordem mundial, que é a pluralização da ideia. Ou seja, respeitar a diversidade e mudar. Tem que ter uma educação só das PNDH, que é Programa Nacional de Direitos Humanos. Todo mundo tem que falar a mesma língua em termos de educação. Então, esse discurso do Papa de unificação de educação e agora salário global e etc., já é um discurso unificado. Então, assim, nós temos hoje um pano de fundo no futuro. Não estou dizendo que é para agora, não. Veja bem. Mas no futuro próximo, de realmente um governo único. E aí nós temos um terceiro pano de fundo, que eu tenho falado também, o terceiro pano de fundo, que é para um grande avivamento. Porque a crise, ela nunca freou a igreja na história. A igreja sobreviveu ao Império Romano, a igreja sobreviveu às cruzadas, a igreja sobreviveu a tudo, a contra-reforma, né? A igreja sobreviveu a todo tipo de perseguição. E tem mais do que isso. O pior momento do mundo, na história, sempre foi o melhor momento da igreja. É verdade. Isso é histórico. Isso é histórico. E o melhor momento do mundo sempre foi o pior momento da igreja. Porque a igreja fica relaxada, a igreja fica mais próspera, entendeu? Por que o povo está orando mais agora? As ruas estão cheias de gente orando.
Não é verdade? Então, o terceiro pano de fundo que eu tenho visto é que o seguinte: se Jesus não voltar daqui a alguns meses, se o anticristo não aparecer daqui a alguns meses, nós vamos viver o maior avivamento da igreja na Terra. A cada 100 anos, meu amigo pastor Cício, a cada 100 anos nós temos uma grande pandemia ou guerra e também um grande avivamento. São coisas que caminham juntos. Né? No século XVI, você vem a Guerra Napoleônica, ao mesmo tempo vem John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, que varre a Europa com o poder de Deus. Nos Estados Unidos, David Brenner e Jonathan Edwards. Então, em 1900, você tem a gripe espanhola, que mata mais de 30 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, você vê o reavivamento das tendas, o movimento da cura, as grandes cruzadas, os grandes evangelistas, tudo simultaneamente. Então, aí é o ponto que eu digo. Não estou dizendo a você que Jesus não volta daqui uns meses, ou o anticristo aparece daqui uns meses. Estou dizendo que dessas três coisas é inevitável que uma não aconteça. Ou vai ter um grande avivamento, entendeu? Ou vai ter uma aparição, aí, um aparecimento da manifestação do anticristo, aí a igreja, no caso, passaria pela tribulação, ou Jesus arrebata a igreja. Agora, o que o meu coração diz, o meu não é teologia, não é nada, o meu coração diz que a igreja vai ser a resposta para o mundo nessa situação. Só Deus na igreja, porque Deus está treinando a igreja para o avivamento. É esse o ponto. Porque antes do avivamento vem arrependimento e oração. Então, Deus nos levou para dentro de si, para dentro de sua casa, para ser treinado. O pastor Cício vai fazer fila nas igrejas. Amém. Vai fazer fila, meu amigo. Eu tenho pregado isso, eu tenho dito. Deus está amassando o mundo e preparando o mundo para a grande colheita e a grande pregação do evangelho. Isso aqui é o que eu creio. Então, dentro desses três panos de fundos, respondendo agora a sua segunda pergunta na questão da linha teológica. Eu sou de linha futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Com isso, eu creio que a igreja, que 78% das profecias apocalípticas têm o seu cumprimento no futuro, apenas um pequeno pedaço é historicista, né? Mas a maioria é no futuro. Também creio que a igreja é arrebatada antes da tribulação e também creio que Jesus que volta para estabelecer o seu reino. Não é a igreja que estabelece o reino de Deus. É Jesus que volta para estabelecer o milênio e que o milênio seria literal. É esse o tema que nós podemos debater e conversar aí, que o povo gosta demais disso. Sim, nós estávamos conversando porque o mundo começou um tempo de muita prosperidade e de muito desenvolvimento em muitas áreas, né? Nas últimas décadas. Então, ou seja, o avanço tecnológico que o mundo teve nas últimas 2 décadas é algo incrível. E então, começou a prevalecer em muitas igrejas aquela outra linha de interpretação que é da escatologia vitoriosa, né? Que é o pós-milenismo reeditado, né? O pós-milenismo que acredita, então, que a igreja, na verdade, a igreja já está no milênio, o milênio não são 1000 anos literais, a igreja já está no milênio, e nesse milênio é função da igreja expandir o reino e dominar e mostrar a glória de Deus no mundo, e quando a igreja fizer isso, então Jesus pode voltar, porque a igreja é a igreja vencedora. É uma maneira de resumir algo que é muito mais complexo do que isso. Só que é o seguinte, nesta linha de interpretação, o mundo deveria estar a evoluir para o melhor em todos os aspectos. E o que acontece? Uma crise dessa, como essa pandemia, ou seja, o mundo vai entrar numa crise mundial como nunca houve há 100 anos atrás. E olha, ou seja, pode falar. Tanto de gente que está morrendo. E a coisa assim, a primeira vez que eu fui na sua igreja, acho que uns 12 anos atrás, nós já tivemos essa conversa. Dentro do carro, na porta do hotel. E aí você falou assim, você acha que vai melhorar? E aí você já tinha sua resposta, que você já está se comportando igual português.
O português, quando ele faz uma pergunta para a gente, ele já tem a resposta. Eu falei assim, pastor Sidson, eu acho que eu tinha acabado de voltar da Bélgica e tinha feito realmente uma conferência sobre isso. A escatologia vitoriosa, defendida aí por tantos arautos, eu vou ser bem honesto com você, eu queria acreditar nela, porque ela é boa, ela é salutar para a gente, assim, para quem, ela é salutar para a igreja de forma geral, para a sociedade, Ela motiva a porque igreja. Ela ela motiva a igreja. motiva, sim, é motiva. Uhum. A ideia é que a igreja passe a culturar socialmente, politicamente o mundo, que a igreja avance não só teologicamente em evangelismo, mas que ela também entre nos bairros e acabe as favelas, e aí cada departamento do governo tem um servo de Deus lá, no Senado e etc. É a chamada teologia dos 7 montes, né? Essa escatologia vitoriosa, ela já foi reeditada há anos atrás com o pós-milenismo. Lutero era adepto dessa teologia. Ele dizia que 666 era Nero. 666 era Nero, e a escatologia futurista, também pós-milenista, ela é também historicista. Eles focam mais na história, eles focam que o anticristo não é bem um homem, eles focam só no espírito do anticristo, que é contra aquilo que é de Deus. Essa escatologia historicista, pós-milenista, escatologia vitoriosa, ela sempre vem com certos dizeres. Quais são os dizeres? A cultura do reino, Jesus culture, como é que é? Governo do justo. Gente, isso não é ruim, isso não é feio, isso é bacana. A minha igreja quer isso, a minha igreja quer isso. Eu quero isso, todo pastor quer isso. Só que quando a gente vai para a prática, aí eu pergunto para todo mundo, qual é a chance do mundo daqui 3 anos estar melhor? E não é só melhor, o mundo está ouvindo a igreja, porque a ideia é, a igreja só vai trazer o reino quando o mundo, os governantes, as autoridades em todos esses 7 montes reconhecerem a voz da igreja e pedirem Gente, mas isso você não da tem igreja. como ser possível. Pastor Cício, não tem como isso ser possível, porque se você analisar o livro do Apocalipse e o princípio das dores, por isso que agora eu estava ouvindo até umas lives de uns irmãos que são adeptos dessa teologia e, assim, ficam sem os argumentos, porque parece na época lá de Jeremias. Quando Jeremias profetizava por Deus, vinha aqueles outros assim, não, vai ficar só bom, vai ficar tudo bem. Fica uma coisa esquisita, porque a gente vê uma coisa na prática, mas está se falando outra. Enquanto os reinos estão se reunindo, falando de controle populacional, controle da religião, controle isso, aquilo, outro, e crise econômica, é óbvio que nós, pastores, estamos injetando fé, que o nosso povo não vai ser demitido, ou se sofrer ali os aspectos da crise econômica, sofra tanto. É nossa função. Mas também é nossa função dizer para os irmãos, prepara, a coisa não vai melhorar, porque a igreja, a coisa vai melhorar para a igreja. Avivamento, ganho de almas, a família desse familiar da sua igreja vai ser salva porque eles estarão quebrantados. Nesse aspecto, a igreja avança. A igreja nunca precisou de estar em todos os aspectos da sociedade para ela avançar. Você quer ver? Paulo estava preso e ele, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Mas onde é que estava Paulo? Preso. Então, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Eles culturaram o Império Romano, só que eles eram presos. No auge da perseguição de Nero, todo o Império Romano foi cristianizado. Só Paulo ganhou 14 mil soldados pretorianos. Em nenhum momento ele era um cara influente. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. O evangelho é o poder de Deus, não sou eu o poder de Deus. Sim. E, Hernani, por exemplo, essa questão dos 7 montes, eu mesmo não sendo da escatologia vitoriosa, eu coloco os meus olhos nisso, porque eu acredito que a igreja, no máximo que ela puder, ela tem que tocar e abençoar e ser luz nos 7 montes. Agora, não naquela expectativa de que nós vamos dominar o mundo nesse sentido. E há uma outra expressão que normalmente o pessoal dessa escatologia usa para da outra,
eles nos chamam de escapistas, porque eles dizem assim, eu tenho muitos amigos desta escatologia, e eu sou amigo deles mesmos, eles Eu respeitam, também sou, né? gosto, eu Sim, gosto do embate, de são conversa. igrejas muito abençoadas e tudo. Só que eles falam o seguinte, então no pior momento que o mundo vai viver, vocês então querem sair fora ao invés de servir e ajudar as pessoas. Vocês são escapistas, querem o arrebatamento para fugir dos problemas do mundo. Mas ou seja, vocês são escapistas, ou seja, ao invés de quererem influenciar o mundo, vocês estão esperando arrebatamento e estão passivos. E aí eu não posso concordar com essa parte, porque, ou seja, a grande porcentagem, por exemplo, vamos falar do Brasil, grande porcentagem das igrejas até hoje são dessa linha de interpretação que acredita no arrebatamento. E nem por isso essas igrejas são passivas, essas igrejas estão atuando com campanhas, com evangelização, e são elas que estão ganhando o Brasil. Não são essas igrejas novas da escatologia vitoriosa que estão ganhando o Brasil. Muito pelo contrário. Aí você matou a pau. Ó, Assembleia de Deus é uma das maiores enviadores missionários para o mundo, pré-tribulacionista. Batista, pré-tribulacionista, assim, o que mais tem missionários. Quadrangular, pré-tribulacionista, são os que mais têm missionários. Você aí, ó, missão, a MCI é uma igreja dispensacionalista, pré-tribulacionista, que está fazendo missões na África e em toda a Europa. Então, parece que o discurso é assim: nós queremos o arrebatamento porque estamos com medo da grande tribulação, então deixa o povo preguiçoso. Mas vê, a minha igreja é pré-tribulacionista, eu tenho missões em tudo que é lugar. Parece que quanto mais a gente crê no arrebatamento, mais apaixonado pelo ganho de almas a gente fica. Então, assim, eu respeito a teologia da escatologia vitoriosa, a minha reticência com eles é a maneira como eles... Quer dizer, nunca pregaram a volta de Jesus, agora eles pregam contra ela. E pastor Sidson, um dos fatores que a mensagem da volta de Jesus foi ficando no esquecimento é essa coisa do triunfalismo. Né? Porque, assim, o triunfalismo foi fazendo com que a volta de Jesus fosse se tornando uma mensagem piega, uma mensagem de escola bíblica apenas. E olhe lá se tiver. Então, tem pastores que me convidam para pregar e sabem que eu amo o tema. Eu falo, pastor, eu quero que o senhor venha para pregar só sobre cura e etc. Mas, por favor, não pregue escatologia. E um dos maiores pregadores da volta de Jesus era Billy Graham. Toda a cruzada de Billy Graham, ele pregava a volta de Jesus e fazia o apelo. É só você puxar na internet. E se eu faço uma cruz 3 dias, e um dos dias, eu não vou entrar nos pormenores doutrinários, porque eu respeito cada igreja, mas em um dos dias eu vou pregar a volta de Jesus e fazer o apelo. Então, veja bem, é ou não é, meu amigo? Claro, claro. E a volta de Jesus é algo que é comum a todas as linhas de interpretação, né? Agora, é claro, os triunfalistas, eles jogam isso muito para frente porque a igreja ainda precisa dominar vários setores da sociedade antes que Jesus volte. Por isso que eles adiam muito, né, a volta de Jesus. Agora, deixa-me dar uma mensagem aqui para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Todos nós, quando surgiu essa questão do Covid-19, todos nós ficamos surpresos. Foi algo inesperado. Nós ficamos, muita gente ficou assustada. Pensando que já era tribulação. Agora, imagina o seguinte, imagina que essa surpresa do Covid-19, imagina que se não fosse o Covid-19, se essa surpresa fosse o arrebatamento da igreja. Uau. Você estaria preparado? Porque o arrebatamento vai ser assim, igual o Covid-19. De uma hora para outra, fecha tudo, caos. Você estaria preparado se fosse o arrebatamento da igreja? Então é o seguinte, ainda bem que não foi o arrebatamento da igreja, porque agora o pessoal está tendo tempo de pensar na vida com Deus, colocar a sua vida em ordem, e como você disse, se um dos próximos acontecimentos proféticos, se o próximo for o arrebatamento, eu acredito que haverá mais gente preparada para ele depois do Covid-19. Você sabe que é aí que é o ponto que eu acho que a nossa resenha dura muito tempo. Porque, primeiro, você é um cara... O Luciano fala isso, ele teve uma live com você. Você é um cara bom de papo demais, assim. Você é um cara bom de resenha, bom de conversar. E, assim, é sempre um papo muito agradável. Assim, é interessante nós entendermos que, em dias atuais, esse momento, aí, que você pergunta, nós estamos na grande tribulação? É claro que não. Mas nós estamos na pré-grande tribulação, no chamado princípio de dores. É só o começo. Só o começo do que vem adiante.
Nós já temos sinais no céu, sinais na terra, sinais na política, sinais na ciência, sinais na moralidade do mundo. Todos os cumprimentos estão aí. Agora, temos uma coisa também que todos os irmãos aí que estão assistindo é interessante, que é a grande colheita final. A igreja tem que focar nisso. Amém. Então, assim, as células da sua igreja, eles têm que focar, que a Bíblia diz que essa grande colheita, ela apressa o retorno de Cristo. Então, essa grande colheita é o que a gente tem que focar. E eu estou focando nessa grande colheita final. Simultaneamente, porque Daniel, ele fala do aumento da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, Jesus também, quando fala do aumento da tecnologia, ele também coloca o amor esfriando, mas, ao mesmo tempo, ele fala da pregação do evangelho. Então, não dá para a gente tirar a imoralidade total do mundo hoje, tirar todos os sinais, porque é evidente que nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. É evidente que, a partir de tudo isso que está acontecendo no mundo e que a austeridade que os governos irão trazer, isso é fato, o mundo mudou. Esqueça, não é o mesmo mundo. É outro vão mundo. Mudar as leis, vão mudar tudo. Isso é fato. Essa rigidez e essa austeridade vai ser prejudicial para a igreja. Para entrar em Portugal, já não vai ser mais tanta facilidade. Você vai ver. Para entrar na Europa, eu já não vou entrar mais com tanta facilidade. Nem nos Estados Unidos. Então, vai ter que ter um controle sanitário. Vai ser uma coisa mais delicada, uma coisa mais complicada. Então, nós precisamos entender que o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós estamos caminhando sobre as profecias. Eu também estou acreditando, pastor Cícero, no acelerar das profecias. De um tempo para cá, me parece que as profecias aceleraram demais. Você tem percebido isso? É verdade, é verdade. E agora, a questão do Covid-19, ele pode produzir alguns desdobramentos que anteriormente seria muito difícil nós imaginar alguns países se fechando, alguns países criando blocos. E houve, inclusive, um político aqui, num dos países da Europa, que disse que tinha que haver pelo menos um governo mundial temporário para resolver o problema da pandemia, porque há países da África e alguns lugares que não vão conseguir lidar com esse problema. Então, o mundo tinha que ter um governo temporário, mundial temporário, para resolver o problema da pandemia e depois voltava ao normal. Não volta. Exatamente. Agora, o que acontece? Nós temos um cenário de desdobramentos futuros, por exemplo, de uma possível retaliação Estados Unidos-China, Europa-China. A Europa já vai proibir, a Europa já vai decidir agora, talvez vai proibir a venda de grandes empresas para a China, igual os Estados Unidos já proibiu. Estados Unidos. Então, o Brasil não vai fazer isso nunca. Mas a Europa já está quase a proibir. A China vai ter problema, viu? O Japão já proibiu, a Europa, a China vai ter problema financeiro depois dessa situação, viu? Vai. Ou seja, os países vão se levantar contra a China. Tem muita gente falando que a China fez isso para ganhar alguma coisa. Talvez tenha feito, não sabemos. Mas se ela fez, o tiro vai virar contra ela. Porque enquanto os países estavam acomodados com o avanço chinês, agora eles abriram os olhos para o avanço chinês. Os Estados Unidos deixou de produzir muitas coisas e agora os Estados Unidos, mesmo se hoje quiser fazer uma guerra contra a China, ele não pode. Mesmo que os Estados Unidos descobrisse hoje que foi a China que fez, que criou esse vírus, se isso fosse verdade, essa teoria, os Estados Unidos não podia fazer nada contra a China. Sabe por quê? Porque tudo que tem a ver com hospitalar e outras coisas, eles estão refém da China. Então, primeiro, os Estados Unidos precisam criar sua própria produção antes de enfrentar a China. Nem enfrentar diretamente hoje ele pode. Ele está refém. Os Estados Unidos estão deixando na moita, a Europa, estão resolvendo primeiro essa questão do Covid, mas já tem estudos. Hoje eu vi a matéria aqui no Brasil, que eles deixaram de pagar a OMS justamente porque ficou comprovado que eles acobertaram a pandemia e que que o vírus nasceu dentro de um laboratório. Tem nesse negócio de morcego. O vírus é do morcego, mas ele foi mutado, ele foi mexido dentro do laboratório. Isso já está comprovado. Então, eles vão esperar passar e depois vai vir a punição total, os embargos.
Se a China esperava melhoras, não sei. Agora, isso tudo, meu amigo pastor Cídio, são cumprimentos proféticos. É inevitável a gente fugir disso. Pois É é verdade. inevitável a gente escapar da profecia. Não tem como escapar. É ou não é? Uhum. Nós Exatamente. estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Sim, agora a China já avançou tanto, Hernani, que os países agora acordaram que tem que fazer uma retaliação e resistir ao crescimento, ao domínio da China. Só que eles não conseguem fazer isso tão rápido. Como eu disse, a produção hoje na China, por exemplo, a proporção de produção de produtos que o mercado americano usa, a porcentagem que é produzida na China é enorme. É Não dá por para causa da da noite mão para de o dia obra, né? construir nos Estados Unidos. Exatamente. Olha, o Hernani, acha que falamos mais sobre isso ou vamos para outro tema? O povo que responde aí. Mas o tema tá bom, o tema tá bom demais. A gente Ó, faz o outra irmão, depois para falar da graça. A gente faz outra live para falar da graça. ou então continua aí. Deixa eu te falar um negócio. Sim. O irmão aqui perguntou como casar Mateus 24 com o arrebatamento da igreja. Olha, veja bem, irmãos. Eu sou realmente um defensor do pré-tribulacionismo. Eu queria indicar para os irmãos alguns autores pré-tribulacionistas, inteligentes teólogos, David Hutt, um judeu messiânico pré-tribulacionista. A mensagem da pré-tribulação ou do arrebatamento iminente, ela é muito mais ampla do que a troca de versículos. A gente tem que entender sobre as 70 semanas, sobre as dispensações, sobre o porquê a igreja está na terra e por que essa igreja deve subir. Sobre a questão do tribunal bema de Cristo. Isso é uma discussão muito mais ampla do que só essas trocas de versículos. Eu tive uma live esses dias com um professor hebraísta e greguista, e ele realmente queria saber por que eu defendo tanto que a igreja não passa pela tribulação. Mas isso não significa que eu sou escapista ou que eu preparo a igreja para ser presa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu creio numa colheita absurda, num avivamento. Eu lancei agora um livro sobre a história do último avivamento da Terra, que vai ser o nosso. Eu creio que a profecia de Joel, assim como cumpriu em Atos, ela vai cumprir no final dos tempos. Nós vamos viver um grande avivamento, uma grande colheita. Amém, amém. Nós não vamos, pastor Cídio, viver esse triunfalismo todo que estão pregando aí, etc. Isso não tem como isso acontecer, porque ao mesmo tempo que o mundo está afundado na imoralidade e a política afundada em corrupção e rumores de guerra, a igreja vai transportando as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do Senhor. Então, esse transportar de reinos é esse grande avivamento, porque a igreja ela nada de braçada em meio ao caos. Amém, amém. Quando tem caos, a igreja ela aparece como resposta, porque quem é ateu se mata, quem não é ateu corre para Deus. Aí é onde a igreja entra. Sempre foi assim na história da humanidade. Eu só não sou adepto do triunfalismo, de ficar só pregando terra, porque nesse momento agora, para você ter uma ideia, todos os pastores que não tinham uma resposta de céu e que não têm uma resposta de céu para o seu povo, estão tendo problemas. Eles estão sem respostas. Então a gente tem que dar uma resposta para os irmãos e a resposta é o céu. Independente do que aconteça, irmão, independente da luta, dizem para que for, nós estamos voltados para o céu. E a igreja de Cristo, ela não perde, ela é triunfante, ela é vencedora, ela já venceu. Então, a luta, ela não nos atinge. Ela atinge nossa carne, nossa emoção, mas ela não atinge a nossa consciência, o nosso espírito, porque o crente tende, aí que vem o ponto, ele tende a melhorar em meio ao caos. Ele ora mais, ele cria um altar para Deus em casa, ele busca... Pode ter certeza que os irmãos da MCI, que é uma igreja vibrante em Portugal, estão morrendo de saudade do culto. Talvez eles não sabiam a importância do culto. Que a gente começa a valorizar as pequenas coisas. Eu vi aqui uma irmã escrever, a hora que eu estava falando que você
é um cara bom demais de resenha e conversa, mas fala, ai, que saudade do meu pastor, saudade do abraço do meu pastor, você vê? Então, assim, Pois o é. povo é ou não é? É verdade. E, Hernani, eu vi uma pergunta aqui também. A pessoa disse: depois do arrebatamento, vai haver salvação? É assim, vai haver? Vai, irmão. Agora é melhor você não contar com isso, não, porque a pressão vai ser grande. Valeu, Hernani. Olha, tem duas linhas teológicas sobre isso. Tem aqueles que dizem que vai haver salvação durante a tribulação para os que a chamada segunda chance para os que ficaram. E tem aquelas que acreditam que a salvação na tribulação é para os judeus, porque o evangelho da graça passou, no caso, de acordo com 2 de Paulo, Tessalonicenses 2, versos 6, 7 e 8, o Espírito Santo saiu junto com a igreja e as duas testemunhas, lei e profetas, voltaram, e aí terão que ser degolados e etc. No caso, os judeus, os 144 mil. Aí tem essas duas linhas. Eu acredito que é um risco muito grande por irmão ficar pensando nisso. Para apostar nisso. Eu vou apostar nisso. Você tá doido? Primeiro, ó, a Bíblia diz que a morte será tirada por 5 meses. Procurarão a morte, não acharão. A Bíblia diz que o espírito do engano vai vir sobre a terra. Então, todos vão crer na mentira. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Todos vão crer na mentira. Terceiro, se é verdade, o Espírito Santo é tirado, que convence o homem do pecado, justiça e juízo. O irmão não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo, vai ser 7 anos sem ele. É difícil, é ou não é? Aí complicou muito. Então, a porta fecha. Você pega lá a parábola das 10 virgens. Não os conheço. Como foi nos dias de Noé. A porta fechou de fora e não abriu. Então, tem textos bíblicos que dá margem para isso? Tem, mas tem muitos textos que dá margem também para dizer que não tem. Então, o que eu prego, irmão? Esquece isso. Pensa no suar da trombeta e queira estar pronto para hoje. Esquece esse negócio de segundo trem, porque isso é interpretativo, né? Então, se prepara para o agora, se consagra. O avivamento é agora, irmão. Busca a Deus é agora. Ora em jejum é agora. Ora e cria um altar para Deus. Encha. Quando terminar essa pandemia, irmão, encha o culto. Pelo amor, aí você vai ver que não dá para ficar em casa mais em horário e dia de culto. Não dá. Agora nós estamos vendo isso. Não, assim, não dá para a gente ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu creio que se houver salvação durante a tribulação, é para quem não ouviu o evangelho. É em alguns lugares do mundo aí que o evangelho chegou, o judeu e etc. A salvação para a igreja está agora. Você tem até 1000 e tantas chances, 1 milhão de chances. Agora, a gente tem que entender também que a morte também é um arrebatamento. E qual é a segunda chance que tem para quem morre hoje? Não tem. Não é? Quem morre hoje não tem, ele tem que decidir agora. Então, eu quando prego sobre isso, eu costumo dizer, irmão, se prepara para Jesus agora. Esse é um ponto dos mais importantes que eu falo. Sim, alguém perguntou aí se nós acreditamos que o arrebatamento ainda vai demorar um século, alguma coisa assim. Deixa eu dizer aqui o meu pensamento. Eu não acredito nisso, que vai demorar muito, eu vou dizer o porquê. Dentro daquilo que a Bíblia fala sobre os dias, os últimos dias, a nossa geração é a geração que é mais qualificada para ser a última. Inclusive, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Eu já até contei em outra live esse testemunho. Eu estive em São Tomé e Príncipe, numa ilha, estive numa roça, no meio do mato da montanha. Hernani, as pessoas ali moram nas senzalas, porque São Tomé e Príncipe era entreposto do mercado, né, de escravos. Os escravos ficavam em São Tomé e Príncipe, eles pegavam lá para levarem para o Brasil e outros lugares. Nas senzalas, eles moram ainda nas senzalas daquela época. As pessoas não saem dali, vivem na roça. Não tem energia, não tem um móvel na casa. Tudo feito casas com barro e com tudo, e com madeira só. Eles têm telemóvel. Eles descem 1h30 a pé a roça, vão lá na cidade, carregam o telemóvel, voltam 1h30 a pé. Não tem energia, não tem água, não tem quase nada. Mas tem o telemóvel, tem internet. Eles têm internet. Então, nesta época de pandemia, eles estão ouvindo o evangelho. O mundo todo, onde tiver um telemóvel, um celular, nesta pandemia, o evangelho está sendo pregado em todo mundo, de alguma maneira. Olha, você vê que coisa poderosa? Esses dias eu estava contando
eu estava fazendo uma live pela manhã no Facebook e tinha 11 mil pessoas. E as pessoas escrevendo dos Estados Unidos, não sei o quê, do Chile e etc., não sei de onde. Eu contei ali 32 nações diferentes assistindo aquela reunião. Obviamente eram brasileiros, a live era em português. Mas eu contei o evangelho chegando lá. Então, assim, não é só nós, pastor Cícero, que estamos fazendo live pregando o evangelho. Os Estados Unidos inteiro, TJ que está fazendo live com outro, não sei quem, Michael W. Smith estava fazendo live com não sei quem. O mundo evangélico inteiro. Se nós temos no mundo hoje 2 bilhões de cristãos, que todos eles, onde tem um acesso, estão fazendo a mesma coisa que nós. Fazendo live, pregando, falando na internet. Ou seja, isso é um cumprimento. Então, nós não estamos entrando na fala inglesa, mas tem muita gente entrando. Exatamente. E o povo está em casa para ouvir. Assistindo, ouvindo. Então, hoje, nesse exato momento agora, pastor Cid, alguém falou, para mim, aqui, ó, dentro do meu testemunho interior, como John Wesley falava, da voz interior do Espírito, que ele chamava de testemunho interior, eu não acredito que o arrebatamento da igreja dura aí mais dezenas e dezenas de anos. E ali dou o meu argumento. Primeiro, nós temos, olha lá, 7 alianças. Ó, irmão, você que está assistindo agora, guarda essa aí que é exclusiva. Por que eu creio que o arrebatamento é na nossa geração? Eu não sei dia e não sei hora. Mas a Bíblia manda a gente saber o tempo, porque ela compara o tempo com as dores de parto de uma mulher. Então, a gente tem que saber os tempos e estações. Então, 7 alianças na Bíblia, 7 dispensações na Bíblia, 7 juízos na Bíblia. 7 alianças, 7 dispensações, 7 juízos e 7 eras. Aqui estamos com a Bíblia. Por mais que você não creia em dispensação, você não pode fugir disso. São 7 alianças, 7 dispensações, 7 eras e 7 juízos. Dispensação é o tempo de Deus, que é chamar de dispensação, é como se falar período. Funciona mais ou menos assim, ó. Nosso tempo é era, o de Deus é período. Deus não conta o tempo com dias, Deus conta o tempo com o cumprimento de suas promessas. Então, veja, de Abraão a lei são 430 anos, mas não é 430 anos para Deus, é um período. Da lei até Jesus, 1.235 anos. Para nós é 1.235 anos, mas para Deus é um período. Já falamos de 2 períodos. Né? Tem muitos outros períodos. Tem do Éden até Abraão, de Noé, etc. Então, são 7 períodos que a Bíblia chama de dispensação. De Jesus até nós estamos no período ou dispensação chamada dispensação da graça. Mas não é 2.000 e poucos anos, é um período. Um período. Se isso é o certo e a maneira certa de interpretar a Bíblia é essa. Até para quem não é dispensacionalista, é assim que interpreta a Bíblia. Então, veja, das 7 alianças que nós temos no mundo, nós estamos na 7ª. Dos 7 juízos que temos no mundo, não estamos no último, que o próximo é o final, mas já estamos no penúltimo, que é o da cruz. Então, antes da volta de Jesus, estamos no último. Das 7 eras da igreja, todos os teólogos defendem que estamos na última. E das 7 dispensações, antes da vinda do Senhor, nós estamos na última, porque a próxima dispensação é eterna, da eternidade, que é o período da eternidade, onde entre o milênio é uma pré-eternidade, né? Então, nós estamos, de todas as dispensações, todos os números 7 da Bíblia, nós estamos no último. E o que não estamos no último, estamos no penúltimo, porque o último seria depois da volta do Senhor. Então, veja, não tem como Jesus arrebatar a igreja em outro século, em outra era. E lhe explico. Todos os teólogos sabem que tem 7 eras da igreja. Cada era representa um período da igreja.
É evidente que nossa era possui um pouco de cada das 7 eras, mas é evidente que nós nos encaixamos muito mais com a era de Laodiceia. Se isso é verdade, não tem 8 eras da igreja, tem 7 eras da igreja. Não tem espaço, e nem teologia, e nem profecia na Bíblia. Outra igreja de uma outra geração, a não ser a geração da figueira. E a figueira é Israel. Israel vem de 14 de maio para cá, de 48. Nós já estamos na geração da figueira. Ou seja, nós estamos, evidentemente, nos minutos finais da igreja aqui na Terra. E aí eu acredito, pastor Cid, isso aqui eu falo com força, e eu estou orando por esse grande avivamento e pregando, porque 1 ano pregando sobre esse avivamento, esse despertamento da noiva. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Pegando carona aí, boleia aí com essa questão do 7, eu tenho uma maneira de ver, mas eu não li isso em lugar nenhum, pelo menos que eu me lembro, não li. Vamos ver o que você pensa. Passa aí que eu vou anotar. Você sabe que a gente anota. Na primeira vez a gente fala que é da fonte, na segunda, na terceira a gente assume que é nosso. Isso é um pensamento meu. Eu acredito que o apóstolo Pedro disse da sua carta, eu acredito que o que ele disse é profético. Não era apenas representativo ou simbólico. Quando ele disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, eu acredito que Pedro estava falando isso profeticamente em relação. Por quê? O mundo foi criado em 7 dias. Na verdade, Deus criou em 6 dias e no 7º descansou. Quando Pedro diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos, eu penso que ele estava se referindo a esta visão profética. Por quê? No calendário judaico, que não está 100% perfeito, nós estamos no ano 5780. Nós estamos no 6º dia, nesta simbologia de Pedro, nós estamos no 6º dia. O 7º dia é o milênio. Então, nós estamos no finalzinho do 6º dia e tem que entrar o 7º, que é o dia do descanso de Deus. Qual é o dia do descanso de Deus? É o milênio em que Jesus vai reinar sobre a Meu terra. amigo do céu, você sabe que você é um mestre dispensacionalista. Essa é a mente de quem estuda dispensação. Você está certíssimo. Eu confesso a você que eu não tinha parado para pensar nisso, mas agora você falou que... E aí eu não... O milênio é um Shabá. É um Shabá da igreja, um Shabá da terra, porque você sabe que, olha só, meu amigo pastor Cid, a cada 7 anos não podia nem plantar e nem lavrar para a terra descansar. Na lei de Moisés. Então, o judeu ele guardava o dia, o mês e o ano. O dia, o mês e o ano. Então, uma vez por semana o judeu descansa, uma semana por mês o judeu descansa, e 1 ano a cada 7 anos ele fica sem trabalhar. O Pepe Guardiola ficou 1 ano sem trabalhar porque é judeu. Eles chamam isso de Shabá. Na Bíblia também, a cada 7 anos, o judeu não podia plantar, nem lavrar e nem ferir a terra com arado para a terra descansar. Olha que interessante isso. Você trouxe aí um dado profético. Sim. E outra coisa, eu não tinha parado, mas isso é poderoso. Sim, outra coisa. Quando a Bíblia vai falar sobre Enoque, a Bíblia faz questão de dizer assim, ó, Enoque, o 7º. Meu amigo, pastor, você está muito profeta, hein? 7º. Ou seja, o homem... Qual foi a geração depois de Adão que foi arrebatado? Foi Enoque. A 7ª geração. O Enoque, o 7º. Então, o 7º tem que ser arrebatado. Olha que acaba essa live aí. Você vai ter que falar com mais calma para eu pôr aqui nos meus dados proféticos aqui, hein? Olha, vai cair a live. Vai continuar ou não? O que você quer fazer? Vamos continuar. Ó, a hora que cair a live, o meu amigo, porque tá aqui, ó. Tá, centenas de pessoas assistindo estão gostando. Então, a hora que cair a live, que ela cai 1 hora, a gente volta e quem fala da graça, aí todo mundo volta. Porque o meu amigo pastor Cid vai explicar direitinho essa questão
Aí vamos fazer uma didática. Você vai explicar direitinho para o seu público aí, para quem também está comigo, essa questão do milênio como sendo um descanso na sua ótica de visão, e eu acho que tem fundamento, e também de Enoque. Eu achei isso assim profético e poderoso, porque casa direitinho com as dispensações bíblicas. Sim, porque é o seguinte, Deus não trabalha com coincidência, né? Tudo que Deus faz, ele é matemático, é representativo, é simbólico, Deus trabalha com analogias, ou seja, Enoque andou com Deus e já não era, ou seja, porque Deus o tomou para si. Por que Deus vai tomar para si o sétimo? Porque foi o sétimo que teve a comunhão mais profunda com ele. Nós Então, somos o Enoque dessa geração. Nós somos Enoque dessa